Esse diabo mesmo também é um aventureiro. Diabo, E diabo chega a como? ser mais cômico do que. O maior comedista do Moçambique, não é quem? O maior Há um, cômico. há um, há um chamado Chapati Ganzero. O diabo é mais cômico do que o Chapuá. Não eu vou lhe ensinar. Ele não sabe como é que a gente trabalha. Tá vendo, né? Depois, viu essa mensagem que eu te mandei, né? Sim, sim, amado mestre, Eu já vi. te... sim. Depois de 4 dias, vai lá, muda lá o Amém, nome. amém. Glória a Deus. O mais importante. Amém, Mas que mestre. é? Aquele já mesmo já é mesmo registro, né? Sim, Que é amado mestre. servidão. Sim. Sim. Moçambique é fácil. Não, Ou é foram, difícil, foram, não? três, foram 3 anos, mestre. Amém. Sim. É, Foi, para o foi um processo. conhecimento do público, a Igreja Salvação de Todas as Nações foi registrada em Moçambique com outro nome. Não aceitaram esse nome. Disseram que há uns termismos no nome. Olha o que eles falaram. Há um extremismo no nome. No fundo, estava a te dizer que tem uma lá de Angola e é um extremista. Estão a desconfiar que essa de Angola tem um extremismo nesse nome. E eles deram outras opções. Olha, tem que mudar outro nome. Não aceitaram também foi do que clama no deserto. Eu falei, Osvaldo, É, vamos amém, isso, mestre. vamos mostrar que nós somos mais inteligentes que eles. É isso, mestre. Amém. Tá ligado. Glória a Deus. Muito obrigado, mestre. As nossas Poxa, saudações. Glória a tá Deus. ligado. Amém. Obrigado. Vargas. Miguel? Ouviste? Disseram que existia um extremismo no nome. Plenitude do alfamento. Não, nós vamos mudar isso. Fica mesmo assim. Depois de 4 dias, esse vai constituir um advogado aí. É mais fácil mudar. Tá vendo? O difícil é, é ter o original. É construir a casa. A reparação é fácil. É isso também que fizemos na Alemanha. Na Alemanha, vai-se procurar manter o que já está lá, depois vai-se fazer algumas reformas. O mais importante é ter tudo em ordem. E depois, segundo o advogado aconselhou Rui Vaz, mais tarde, dá um outro processo para algumas retificações. É fácil retificar. É isso que nós vamos fazer. Eu falei no Osvaldo, deixa depois de 4 dias. Já não estarão aí. Eles, eles assim me provocaram. Todos que me provocaram. Qualquer um que me fechar as portas. Entrou na guerra comigo. Qualquer um que me afrontar. Qualquer um que mexer comigo. Agora, como eles são muito inteligentes na malícia para escaparem, então eles nunca chocam comigo com violência. Sempre usaram, assim, táticas. Mas eu já sei que eles estão a atacar. Ah, glória a Deus! Sim. E o menino vai voltar depois de 6 meses, não depois de 4 dias. Jackson, o menino não vai voltar depois de 4 dias. Não, depois de 6 horas. É?
Depois de 6 horas, o menino volta. Os 4 dias ainda é na cidade. Elevo meus olhos para os montes, de onde plenitude do avivamento. Muito forte, né? Virá o meu socorro. Filha fumo. O que aconteceu aí? Pai, senhor mestre. De O que aconteceu? repente ficou assim num branco e não entendi nada também. E disse que no ecrã tem mais de 4 percursores. Tem que ler. Alguém mexeu, né? Mas ninguém caiu, não. Acho que sim. Não, não. Então estamos todos aqui na sala 538. Amém. Amém. Louvado seja o Rei da Glória. Então, quero saudar a todo mundo. Aproveitem os 4 dias de lives. Depois de 4 dias não tereis live. Ok? Dessa vez já não vou falar mais em parábolas. Depois de 4 dias não tereis. Tem uma passagem bíblica que diz assim, né? Calma aí. Ai, Moisés falou, aproveitem colher nos 6 dias. No 7º dia não tereis maná. Não sejais negligente, não. E no 6º dia, colhe dobrado. No 7º não tereis. É muito forte, né? Nos 6 dias tereis maná. No 7º não tereis maná. Sabiam disso? Só que desta vez já não será no 7º. No 8º não tereis maná. É muito forte, Johnny. Tudo inverteu. Depois de 7 dias, não tereis maná. Depois de 7 dias, as lives vão acabar por um pouco tempo. Depois voltaremos a pregar abertamente com o mundo, a ouvir o homem. Contem-nos ainda essa história aí. Não, eu quero vos dizer que há um período, eu tive uma visão no ano antepassado, não no passado. Essa visão vai decifrar essas coisas, apesar que não vi além dos 7 dias, mas que eu teria sujeitado um território e tal, e eu vi um maluco, vocês conhecem o maluco, à minha direita, e depois se retirou. Mas antes que se retirasse, ele disse assim: eu estou aí, daqui a 2 anos eu volto, ok? E ele sumiu. E eu entrei numa aldeia e fui recebido e servido também. O que significa isso? Isto é que depois de 2 anos vai voltar para uma guerra de embate mesmo.
mais 2 anos vai cair. Ok? Depois de 2 anos volta, 2 anos cai. E quando cair, o homem precisará descer para quem? Para o Sinai. O homem vai precisar ir para o Sinai. Na verdade, esses 4 dias é caminhada para o Sinai. Depois de 4 dias, o homem vai chegar no Sinai. Lá no Monte Sinai. Então, quando o homem for para a Terra Santa, ou então para o Monte Santo, para o lugar santo, aí não tereis as lives. Será noite. Jandio, wafutuka mukilumbu kyantanu, wayenda kuna Zulu. E este período, ainda bem que foi muito amputado. Não será um período muito longo. E eu estava a falar com o rei e eu lhe perguntei quanto tempo vai demorar o embate. Então me falou, é um tempo muito curto. Tudo vai se consumar em 2029. E aí tudo depois volta ao normal. Só que aquele período vai ser de muita guerra. De muita... um período da noite. Todos os que não acharem a vida, mas que andaram na caminhada, naquele período, todos os seus desvarios vão aparecer. Os hipócritas. Será suscitado o espírito de rebelião, descontentamento. Ok? Mas aqueles que estão firmados na palavra continuarão firmes na palavra. E vão ser sustentados. E vão esperar, como disse Jeremias. Jeremias disse que ele entendeu logo, ou então todos aqueles que esperavam no Senhor entenderam que aquela era a palavra de Deus. Vamos lá ver o que fala Zacarias, aliás, e Jeremias. Jeremias! Oh! Doutor Zacarias. É muito forte, né? Jeremias. Zacarias, aliás. Zacarias não é Jeremias. Jeremias é Jeremias, né? Em inglês, Zacarias é quê? O Mazacas. Diz assim. Zacarias capítulo 11. Versículo 4. Apacenta as ovelhas da matança, cujo possuidor as matam. E não se têm por culpados. E cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque é enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas.
certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas que eu entregarei os homens cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei, e eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, uma chamei suavidade, e a outra laços, e apacentei as ovelhas, e destruí os 3 pastores, ouviu? Um pastor já morreu, 2 ainda estão vivos. Eu já vos falei isso. Esse que morreu ainda não teria morrido quando eu falei. Vão morrer 3 pastores. Destruí os 3 pastores. Aqui no mês, mas no tocante ao homem não será no mês, não. Cada fase, já morreu um, daqui a pouco vai morrer o outro, e depois de 4 dias morre o terceiro também. Porque me angustiou deles, a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E isso aconteceu. Os 3 pastores, me angustiei deles, e eles também tiveram fastio de mim. E eu disse, não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. E o que for destruído, seja. E as que restarem, comam cada um a carne da sua companheira. Um período muito difícil. E tomei a minha vara suavidade. E quebrei para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos esses povos. E foi quebrado naquele dia. E conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isto era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dê-me o que do que me devido, e se não, deixai-o. E pesaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse, arroja isto ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse, toma ainda para ti um instrumento de um pastor insensato. Porque eis que levantei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo. Não buscará desgarrado e não sarará doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Seu braço completamente secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Ok? Mas para além, ou antes mesmo, vamos ver agora o pastor ferido. O pastor ferido. Ó espada, no versículo 7 do capítulo 12. Ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalham-se as ovelhas, mas eu volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes deles serão extirpadas, expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. E ele invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi, é meu povo. E ele dirá, o Senhor é meu Deus. Ok? Mas, quando eu ressuscitar, quando eu voltar, volverei a minha mão para os pequenos. Quem são os pequenos? Não, antes disse, fere o pastor, espalhem-se as ovelhas. Fere o pastor, espalhem-se as ovelhas. Mas volverei a minha mão para os pequeninos. E isto acontecerá em toda a terra, diz o Senhor.
Duas partes delas serão extirpadas. E a outra terceira vai restar. E a que restar vai passar no fogo. Vai ser provada no fogo, como o ouro e a prata, que são purificados. E essa terceira parte vai invocar o nome do Senhor. E o Senhor vai ouvir e vai dizer: é meu povo. E eles vão dizer: é meu Deus. Ouviu? Isso vai acontecer. Já aconteceu em 2012, foi só um ensaio. E quando eu clamava, o Senhor me mostrou essa passagem. Não teria recebido 30 moedas de prata sem salário, mas eu teria agarrado uma gazela. E a gazela foi recuperada pelos meus inimigos. E eu estive atolado na mata. E eu clamei. 5 meses depois, é incrível, a história vai se repetir. Meu Deus! O mesmo período que eu fiquei ausente, 5 meses depois, no sexto mês, voltei. No mesmo mês que começou a igreja, em setembro, voltei e comecei outra vez a obra. E eu congreguei os pequeninos. Não que na altura teriam nascido de novo, mas aquelas pessoas que eram de boa vontade. Os rebeldes, os murmuradores queixosos se espalharam, nunca voltaram. Aí se levantou Judas, naquele período onde se levantou Judas, o que escreveu esse louvor. Não importa quem és tu, clama nesse nome. Não importa quem és tu, se revelou aí. Traiu a minha confiança. Eu disse que nesse período todos os hipócritas vão se revelar. São as duas partes que vão ser extirpadas. E a terceira parte vai restar. E essa terceira parte vai passar no fogo para ser purificada à prova de fogo. Depois de 6 meses, ou no sexto mês, o homem vai vir e vai congregar os pequeninos. Os pequeninos é essa terceira parte que vai restar, que vai ser purificada como o ouro e a prata. Mas as duas partes vão ser destruídas. Ou então jamais voltarão. E nesse período vão blasfemar, vão zombar. Ouviu? A necessidade, nos 4 dias, você ser fiel a Deus e continuar firme, endireitar os teus passos. Tem muita corrupção na igreja. A minha visão que eu vi, estamos a viver isso. Eu estou muito espantado pelos relatos que eu estou a ouvir da corrupção na igreja. Mas não estou maravilhado ou então assustado, porque eu já sabia disso. O meu inimigo teria me ameaçado, me avisado que ele iria fazer isso. Queria corromper as pessoas. Mas não é a igreja, as pessoas. Então, há muita infiltração, há muito pecado, muita prostituição, muita prostituição. Pastores que bebem, bêbados, drogueiros, fumam lhamba, tudo está lá. Mas não se preocupa. Aquela senhora que entrou outro dia, ele pensou que isso é o fim da higiene. Ai, qual é a diferença que há com a Iurde? Os servos aqui todos em pecado. Não. A igreja vai passar na fornalha da aprovação. A igreja vai ser provada. As duas partes, quem são essas duas partes? São desses mesmo que estão a viver em pecado, não? Se escondendo. Os que fumam lhamba, que bebem, que traem suas mulheres, os casados, os jovens estão fazendo sexo, os namorados fazem sexo naturalmente, os noivos idem, os casados traem as mulheres traem seus maridos. Está a pensar que isso vai continuar assim? Não. Ferirei o pastor. Depois de 4 dias, o pastor vai ser ferido. Só que o pastor não vai ser ferido como foi ferido
há 2000 anos. Dessa vez não. O pastor vai ser ferido depois da grande tribulação. Agora, só uma tribulação. Uma tribulação, não digo até tribulação, uma retirada estratégica. O homem vai ir lutar com o príncipe das trevas. Então, nessa batalha, vai deixar as ovelhas para trás. Só que as ovelhas que ele deixar, todos pequeninos vão ser protegidos. Vão ser guardados. Só os que não são pequeninos é que vão se perder. Que, na verdade, não vão se perder. Já andaram perdidos. Por isso, isso chama-se... Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Chama-se ciranda, peneira. 2 partes serão extirpadas e a terceira parte vai restar. E essa terceira parte vai ser provada. Muitos dos vossos irmãos vão se levantar contra vocês. Um desses, daquele grupo que foi extirpado quando fomos experimentados, voltou, veio visitar o pastor Boaz. Naquele tempo, eu estava na mata. Encontrou o Rufino de joelho a orar e começou a lhe rir. E um homem que orava muito. Um rapaz, o Rui conhece. O Rui lhe encontrou um dia de joelho lá no anexo, lá do quintal. Me ligou. Apóstolo, tem um rapaz que eu encontrei a orar muito aí. Ok? Sabe? Encontrou o Rufino prostrado no mesmo anexo que ele gostava de orar. Perguntou ao Rufino, estás a orar o quê? Assim ainda estás a orar? Eu disse, estou. Por quê? Começou a rir. Orar o quê? Está tudo perdido, homem. Estás a orar o quê? Esquece. Assim estás a esperar o quê? Estás a orar para o quê mais? Avivamento? Você ainda vai estar esperando avivamento? Tem avivamento? Oh, em outras palavras, aquele mas é um mentiroso. Pastor, é que está a falar isso. Não falou com essas palavras, mas quem está a zombar, está a orar o quê? Desista. Afinal de contas, ele já tinha um plano de abrir igreja com o irmão dele. Então, o irmão estava a enviar ele para ir fazer a cabeça do Rufino. Está a orar, esquece isso, homem. Está a orar o quê? Você está a esperar o quê? Está a orar para avivamento? Ei, está tudo perdido, pô. E o Rufino disse, você, sim, eu vou continuar a orar, ok? Cada um tem a vida dele. Saiu dali, foi contar no irmão dele, riram. Tá que? Avivamento! O mesmo avivamento que eles esperaram, que eles oraram, que eles acreditaram, que eles bajularam, falaram. Nós vamos pregar o evangelho nas nações, cada um escolhia na nação dele, eu vou na China, há um sentimento, uma chama que me consome pelo povo árabe. Outro dizia, eu vou no Brasil, eu quero pregar aos brasileiros. Outro, eu vou na Europa. Outro, eu vou na América. Eu acho que a América é a minha paixão. Não, é no Canadá. Agora está a dizer, tá que? Ora! Oh, esqueci isso, pastor Boaz. Tá orar o quê? Quando eu voltei, o Rufino me falou, eu disse, não lhe liga, Rufino. Continua a orar, rapaz. E o Rufino até hoje continua a orar. E foram abrir a sinagoga dele. E na sinagoga pregaram contra mim. Disseram que eu fracassei, que um novo Davi, um novo líder tinha sido levantado em Angola, porquanto o primeiro reprovou. E muitos, todos corruptos, lhe cercaram, lhe ajudaram, lhe deram força. Vai em frente, tu és o nosso libertador. Aquele Moisés que nos tirou do Egito. A história se repete, né? Esse Moisés que nos tirou do Egito, não sei o que ele aconteceu. Eles também falaram a mesma coisa. Foi lá na mata, sei lá se foi fazer feitiço, fugiu, está frustrado. Então os filhos de Israel, os rebeldes, também falaram isso. Esse Moisés que nos tirou do Egito, não sei o que lhe aconteceu, foi lá se matar, não aguentou o embate, foi se suicidar, porque estamos esperando mais o quê? Moisés mais! Oh, vamos levantar um capitão e vamos voltar para a terra do Egito. Qual Moisés? Está onde? Moisés, onde está ele? Ouviu? E levantaram um capitão. É incrível a minha vida. Vais encontrar uma parte do sofrimento de Emanuel e uma parte de Moisés. Levantaram um capitão. Tu és o nosso líder. Nos guia para a terra prometida.
Não, até já não é para até para o Egito. Nos guia, mas eles diziam, nos guia para o avivamento. Grande avivalista. Lhe bajularam. Quando pregava, todos a gritar. Todos os inimigos começaram a lhe convidar. Vai pregar nas igrejas dele. Olha, o discípulo dele se rebelou, abriu a igreja dele. Então, aquilo tudo foi ensaio. A grande tentação, a tribulação agora. Maior que aquela, claro. Então, não precisaste temer, porque só tem medo quem não tem o espírito de Abba Pai. Abba Pai! Não recebeste o espírito de escravidão para estar outra vez com medo, mas sim o espírito da adoção de filho que clama em vós, Abba Pai. Então, assim como os pequeninos, quando eu voltei, foram congregados, desta vez também a história vai se repetir. Ontem foi só um ensaio, mas dessa vez será a prova de fogo. E a terça parte vai sobrar, e vai passar no fogo, e vai ser purificada, provada, e vai brilhar como astro no mundo. E quando eu voltar, depois de 6 meses ou no sexto mês, eu vou congregar os pequeninos. Mas o segredo não é você vigiar naquele momento. Não, é você se fortalecer agora. É você levar a sério agora o evangelho. É você permanecer no caminho. É você não ser hipócrita agora. É você se converter agora. E depois continuar vigiando, não somente naquele dia. E agora também. O resto tudo conversa. A história se repete. E as pobres ovelhas do rebanho vão entender que esta é a palavra do Senhor. Mas as ovelhas de matança não vão entender nada. Cujos donos matam. Muita corrupção. Vocês, pastores, que ficam à minha volta e querem ver os corruptos dentro da igreja, aí atrás, não conseguem nem ficar próximo de mim, ficam lá nos cantinhos. Agora, não estou dizendo que todos que ficam aí, um está a trabalhar, um está cheio, para não. Eles que ficam lá, no, esses, muitos deles bebem, outros se drogam. Ouviu? Estão lá. Eu sei tudo. Eu os conheço. Eu os conheço. Uns cheiram álcool. Eu os conheço. Mas eu também não vou agitar o quê? As águas. Deixa no tempo próprio. Quem sabe? Tem lá bons rapazes, bons meninos, esforçados, temente a Deus, mas tem umas pedras rijas que você não imagina. E eu estava a falar com alguém que esteve aqui comigo em casa. Não vou falar quem é. Se aqui próximo de mim é assim, e lá fora? Hã? Se aqui próximo, apesar que o maior ataque está aqui, né? Porque esse ataque é para tentar me desmotivar, mas tem muito pecado também lá fora. E eu queria, e não é só entre os servos, toda a igreja. Se você mesmo não se converter nesse período, 4 anos é muito tempo. Sabe quanto tempo? O tempo da árvore. 3 anos não deu frutos. Não vamos esperar mais esse ano. 4. Quando terminar os 4, quem não der fruto nesse meio, não vai dar mais fruto. Estou a falar aqueles que, principalmente os que servem. Os que estão conosco há muito tempo, ouvem e nunca se convertem. Pode nos servir. Depois de 4 anos,
Os que não deram fruto, quando eu voltar, não vão estar na igreja. Uns vão morrer, outros vão blasfemar, vão para a depressão. Se tiver até corajoso, vai abrir igreja. Mas aquela coragem para morrer, né? Colagem, bien. E vai abrir igreja e vai dizer: venham aqui, ele foi. Eu agora sou o vosso capitão. Ele fugiu. Sabe o que eles vão dizer? Mandava boi de boca aqui, agora fugiu para quê? E vocês vão responder: como assim fugir está dentro do território angolano? Ele não imigrou. Como assim, se o endereço dele é conhecido, vai fugir? Ele não está no bunker, como fez o Ken. Também não estava no bunker, afinal já tinha ultrapassado o Ken, o gangsta. Então, a história vai se repetir, porque é palavra. E todos aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Muito pecado, muita prostituição, álcool. Estão a fazer isso como universal. Pastor que vão nas festas mundanas, raves. Como é que é? Raves, né? Pastor que chegam madrugadas em casa. Estão sempre a chegar todas as madrugadas. Estão a chegar sempre às 4 da madrugada. Estão a mentir que é trabalho. Eu sei tudo. Tudo eu sei. Glória a Deus. Isso não é brincadeira, não. Isso é coisa séria. Por isso, o justo tem que continuar justo. Praticar a justiça. Deixa os ímpios continuarem também a se manchar. A se pacular, como diz o Langa. Deixa os ímpios continuarem a se pacular. Depois vou lhes perguntar, cadê vocês estão? E uns da minha parentela que pensam que o ser da minha parentela, isso é um trunfo, pode viver, não sei o quê. E eu estava a falar, o que estava aqui é da minha parentela. Eu falei, estão do meu pai. Estão da mãe do Mário. Está onde a primogênita da minha mãe. Orei para andar. Ah, estão a dizer que não, nós temos o sangue do homem que veio do céu. E primeiro vai no inferno, depois vou te tirar. Falei isso ao outro, eu disse, eles estão a confiar nisso, vão descer, depois vão lhes tirar. Esse é um balde de água fria. Ouvi que eles dizem assim, não, temos o sangue do quem? Do homem, o homem que desceu do céu. Eles oram por nós. Alguém lhe questionaram, mas não ora, não, eles oram por nós, o homem que desceu do céu. Parece que tu está a desvendar tudo hoje, né? E eu avisei, eu falei, meu pai afrontou a verdade e foi levado. E eu lhe disse, não vai aí naquele lugar. E ele foi. E lhe mataram. A outra lhe falei, sai dali! E ele não me ouviu. E ele avançou. Hã? Sai do meio deles, povo meu. Fique longe dos pecadores dentro da igreja. Dos pastores corruptos. Obreiros corruptos. Membros corruptos. Quando você descobrir que ele não anda na santidade, deixa andar entre eles. Não anda com ele, não. Para não te corromper. E aqueles que estão a confiar porque tem o sangue do homem que veio do céu, tem mesmo. Os que têm mesmo,
Não, já falei abertamente aqui. Desce, depois lhe tiro. Só que vai provar primeiro que o Vale da Sombra da Morte. Primeiro vai gemer no vale. Só daqui a 4 dias que eu vou descer no vale. Depois dos 6 meses, eu descerei no vale. Ok? Se parte agora, 4 anos no vale é uma eternidade. E se os demônios, quando os demônios descobrirem que você vai sair depois, é o pior. Demônio vai falar, esse vai sair, vamos vir lhe tirar. Fui encontrar lá no vale a minha irmã que morreu há muito tempo. Pálida. Pálida. E você está pensando que ela se compadeceu? É incrível. Aquilo que você vê na terra é mesmo assim. O homem, quando morre em pecado, continua mesmo pecador. Não pense, houve remorsos. Nem remorso, mais ou menos dizer, olha, os meus pecados me trouxeram aqui, me ajuda e tal. Nada. Ainda estava me zombando. Ah, viu como estava a sofrer? Me zombou assim. Os netos dele, então, são mais os netos que assistem a live. Vão me desculpar, é? A vossa avó, mas depois eu vou lhe tirar. Ele falou, viu como estás a sofrer? Eu disse, estou a sofrer por causa de você. Eu venho aqui depois te tirar daqui. Nem com isso, trancou o cara. O outro que morreu, eu não vou falar o nome, que durante muita vida me perturbou. Esse também não morreu, foi no vale. É incrível o que está acontecendo na Terra. Essas pessoas que vão no vale são mais do que morrem. Por causa da promessa do avivamento. Sabe? E ele ainda continuou com as mesmas zombarias que ele estava com ela aqui na Terra. Antigamente, procurava saber quanto tempo eu estava a orar, para zombar e tal. É incrível, uma vida inteira. E ele disse, agora estás a orar pouco. Falou assim. Sabe o que eu lhe falei? Tu até no inferno continuas o mesmo. Ele falei assim. É incrível. Até aqui no inferno você continua o mesmo. E ele falou, você sabe o que te trouxe aqui? É por causa disso. Eu lhe falei, isso é o que te trouxe aqui. Até aqui você continua o mesmo. Ficou mudo. E eu falei, eu voltarei, vim buscar, mas o feiticeiro não vou lhes levar. Eu disse, tem pessoas que eu vou vir lhes tirar aqui, mas bruxo não. E eu vi, ficou amargurado. Quando eu falei bruxo não, que já teria entrado na bruxaria antes dele morrer. Ok? Eu vos conto muitos mistérios. Até alguém diz, mas esse homem será que bate bem as coisas que ele fala? O pastor da Mundial ou da Reforma, sei lá como é, ficou perturbado ao ouvir esse mistério. Saiu dali, fugiu, disse, esse homem não está bem. Ele que não estava bem, estava me falando que eu não estou bem. Falei, como? Nada, aquele homem não está bem. Cada coisa que ele te fala, onde é que ele encontra essas coisas todas? Isso que é problema de mim. Eu lhe falei, até aqui no inferno você ainda continua o mesmo. Até aqui. Eu lhe falei, você sabe o que te trouxe aqui? É por causa dessa boca. Falar à toa, blasfemar, zombar, escarnecer. Disse, eu voltarei. Todos, quando eu vou lá, eles falam, eu volto. Óbvio? Assim como quando fui no inferno, depois voltei lá, vai buscar a minha lua, também no vale, eu voltarei lá. Não levei ninguém, mas eu irei lá para buscar agora um povo que vão alcançar a graça. E não pense que todos é que vão viver aqui. Não. Digo, amém. Muita brincadeiras, infelizmente.
Não te espantes com isso. Isso faz parte da caminhada do homem. Esse irmão que estava aqui, ele me falou assim: vieste mesmo do céu, homem. De maneira como te atacaram, como te cercaram. Não ias conseguir. Eu disse: eu vim mesmo do céu, mas cercado de todas as bandas. E sabe o que eu lhe falei? Eu estou a caminhar para os meus objetivos. Eu disse: eu vou conseguir. Estou mais preocupado com os meus objetivos do que as coisas que os meus olhos estão a me mostrar. Não desprezei as pessoas. Por isso, instruí as pessoas. Para que as pessoas se aprontassem e pudessem escapar da ira de Deus. Mas ignoraram, vou fazer o quê? Eu tenho que avançar. Eu vou parar para chorar o leite que está a se derramar. Não. Eu estou embora. Tem obreiras ainda que usam acessórios de prostitutas, mas estão a servir aí. Não tem problema, mano. Falei em outro, não. Eu disse, deixa eles servir nós. Já lhe falei, não me obedeceu. Deixa. Quando a vaga nas matas e florestas, o passarinho alegre só canta. Quem está bem, como eu estou bem, diga amém. Eu estou bem. Eu estou. Quem não está bem, porque ele não quer. Não, a palavra não faltou. Pode se alegrar. Alegra-te, ó varão, ó varoa, que não tem parte com o diabo. Diga mesmo, ainda bem que eu estou embora bem. E permanece firme. E vigia sempre. E quem é um corrupto e dizer amém, é espada que ele arranjou. Está se enganar a si mesmo. Eu disse, quem está bem, diga amém. Então, tenta só fazer brincadeira. Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Aleluia. O tempo está cumprido. Mas trouxesse essa mensagem para quê? Não sei, não preparei. Não pensei que eu preparei. Aliás, não preparo mensagem. Mas que era mister que despertasse. Essa mensagem não é somente para confortar os que estão de pé. Até os mesmos hipócritas. Para ver se possam despertar e saiam das hipocrisias. Agora, se continuarem assim, eu lavo as minhas mãos à inocência. Paulo disse, estou livre do sangue de cada um, pois não deixei de vos admoestar a cada um de vocês durante 3 anos, com lágrimas, com choros. Mas há uma caminhada. Enquanto for caminhando, a corrupção vai aumentando. Resista isso. Já não são mais 4 dias. Já não. Porquanto 2 meses ou 3 já passaram dos 4 dias. Então, é 3 dias e mais não sei quantos meses. Cada dia é um dia. Enquanto a corrupção ele se acentua, também os justos e os puros se purificam ainda mais. Os justos se esforçam a praticar a justiça. E o ímpio ainda vai ser mais ímpio. E mais outros límpios se juntam. E também mais outros justos se juntam. Quando aumentar o número dos justos, o número dos ímpios também aumenta. Sabia disso?
Estamos a esperar uma segunda colheita. Você vai ver que quando acontecer essa segunda colheita, também vai haver a segunda semeadura. O inimigo vai investir também. Onde tem os filhos de Deus, ele põe também lá os filhos do maligno. E vocês que estão em dós, teu marido ou tua mulher é corrupta. O lema é o mesmo. Nunca deixa te levar. Nunca faça isso. Prefere perder o casamento, yeah? Perde mesmo o casamento. Você sabia que estão a preparar uma por causa disso? Dificilmente você encontra um homem de Deus casar com uma mulher de Deus. Não é que é impossível, mas é muito difícil. Homem de Deus casa com uma mulher do maligno. Mulher de Deus casa com homem do maligno. Esse do maligno não significa ser feiticeiro. Pode não ser feiticeiro, mas de coração duro, muito frio. O lema é o mesmo. Santifique o incrédulo, o descrente. Se ele crê, mas é frio, então aqueça a fria ou frio. Se é descrente, tu podes santificá-lo ou santificá-la. Se é frio, tu podes aquecê-lo ou aquecer. Mas se nem o aquecimento, nem tampouco a conversão não acontecer, esteja disposto a perder. Esteja disposto a perder. E não deixe a pessoa por ser descrente. Quando as pessoas me acusam que eu sou promotor de separar os casamentos, eles não me conhecem. Eu sou anti-divórcio, anti-separação. Tua mulher pode me ofender, pode duvidar de mim, teu marido pode xingar. Eu nunca vou incentivar, deixa ele. A única coisa que eu falo, ele quer viver contigo, eu quero, então fique com ele ou com ela. Ele não quer, então tu não és escravo. Ou tu não és escrava. À luz da Bíblia. Ok? Nunca você vai ver, mais ou menos. Tivemos uma irmã que já morreu, que o marido dele rugia. Esse feiticeiro que eu vos falei. Ele dizia: eu vou destruir essa igreja, porque ele não queria que ele fosse para a igreja. E ele sempre insistia. Ele dizia que um dia era o marido é capitão, que vou aparecer em pleno culto, vou dar GM a esse pastor. Hã? Vou destruir essa igreja. Mas nunca incentivei ela, deixa ele. Eu sempre dizia a ela: permanece fiel ao teu marido. Ele é teu marido, apesar de tudo. Agora, seu marido, depois de um dia, chegou um momento que o marido não me deixou, né? Ah, pastor Marcelino, ele já não me quer. Amém. Vai fazer o quê? Você não vai ficar aí a chorar, porque oh, volta só. Toca andar, mas como essa semente pentecostal, cheia de prostituição, saiu dali, voltou, começou. Não vou falar nesse assunto, tem família dele aqui. É. Ok? Mas pelo menos eu sempre incitei, aconselhei, incitar não, exortei, instruí as mulheres para não deixarem seus maridos por serem incrédulos, nem tampouco por falarem mal do caminho. Nunca estimulei os maridos deixarem suas mulheres incrédulas, inimigas do evangelho. Não. A primeira coisa que eu pergunto, ele consente em viver consigo? Sim. Então não há ou o deixe. Mas se quiser ir embora, que vá. Pois tu não és escravo ou escrava. Agora, chegará um momento, e tem chegado, que eles vão até ao limite e dão ordenança. Ou você vai sair desta igreja, ou você sai da minha casa. Ou eu vou sair. Não. Te aconselho a ficar com Jesus. Não é ficar na igreja com Jesus. E não se enganas. Não, ficar com Jesus não precisa ficar na igreja. Essa é mentira. A maior mentira que eu já vi de Satanás é essa.
eu vi alguém, quase todos que saíram no deserto, falavam isso. Não, eu não deixei Jesus, deixei a igreja dele. Tem muitas igrejas. Vou lá lhes perguntar agora como estão. Hã? Como é que estão agora? Não é somente quando eles partiram para o divórcio, para o pecado. Nunca ceda o teu marido ou a tua mulher para pecar. Nunca. Não é somente quando eles exigem que você tem que deixar de seguir Jesus naquela igreja, ou nessa igreja, nesse caso. Não, mas tem vezes que ele não te obriga a sair da igreja, mas que está te obrigar a práticas erradas. E também coloca o casamento como uma isca. Olha, se você não fizeres isso, eu vou te deixar. Preferes perder o casamento do que pecares. Não olha pelas recompensas, ele é próspero, e o carro, o caso. Minha irmã, meu irmão, sou melhor que a terra. Ok? E quando mais ou menos eu disse chegará ao limite, porque esses pecadores vai chegar um momento que o diabo vai lhe tirar. Esse pecador que está entre nós, chega um momento, pô, não é somente nessa fase, essa fase é de uma maneira generalizada, mas cada um tem a sua fase. Daqui a pouco já não sente-se bem, epá, já não quero mais ir. Olha, já não vou mais. Automaticamente ele vai te convidar também. Você, olha, a partir de hoje eu não quero mais ir na igreja, não vou servir, não vou fazer não quero. Eu também já não quero ir lá. E geralmente esses andam à procura de escândalo, andam à procura de um erro pequeno para sustentarem a saída da igreja. Ou então uma situação que acontece, automaticamente ele vai querer incluir também você. E dizem assim, olha, eu não vou, tu também não vais. Onde eu não vou, minha mulher não vai. Minha irmã, meu irmão. Esse é um conselho de alguém que não está a te aconselhar para tirar alguma coisa de ti, senão a tua alma. Como disse Paulo, eu não busco o que é vosso, mas eu busco vocês para o Senhor. Nunca ceda isso. Perca mesmo, hein? Perca o casamento. Deixa ele ir embora. Vai embora com teu Jesus. Ok? E as pessoas que beberam da Stene, não, já estão a provar isso. Se tem um pecador que pensa que não sei o que, está enganado. Ou uma pecadora está enganada. Aliás, estamos a ver isso. Outros só simulam. Como simular a um irmão. Eu estava até na mensagem para se rir, né? Simular, vai embora, vai embora. Eu falei, não tem problema, não. Faça-o em família, para não ter nenhuma justificação. Chama os parentes. Quando chamou os parentes, viu que a coisa é séria. Começou a gritar: não, não, eu não quero perder embora o meu varão, o meu pulo. Não, era só por causa do quê? Eu estava no seu, viu? É assim que você lhes faz. Agora, se você for um frio, você segue a dança dele, te estimula, você também. Ah. Ele fala: não tem problema, é isso que você quer, eu vou passar com o meu Jesus, eu aceito. Você vai ver, depois vai voltar. Não, pronto. Portanto, é isso que aconteceu com outro também aí. Estava a usar truques aí, parecia que não sei o que. A mulher lhe resistiu, hoje tem que se calar. Ok? Corrupção acentuada. Vem a purificação, a expurgação. Há uma parte que vai ser purificada pelo fogo e vai brilhar. Queres fazer parte desse grupo? Seja um pequeno. Quando eu voltar,
eu vou congregar os pequenos. Mas o termo mais evidente que me cuia bueno é pequeno. Os pequeninos. Ah? Dinei, o pequeno parece que é assim, os pequeninos. Ou quando eu ressuscitar, eu vou congregar os pequeninos. Assim aconteceu com Emanuel. Judas nunca voltou, mas os pequeninos voltaram. Se dispersaram, depois voltaram. Amém? Isso tudo é preparação, porque o tempo ainda tem 4 anos, tens os primeiros 3 anos e depois o último ano. Há 3 anos que eu procuro frutos nesta árvore e não acho. E o Emanuel vem, não, papai, vamos dar mais um ano e vamos trabalhar nela. Quem sabe? Depois desse ano, se não der fruto, agora pode cortar. Ouviu? 4 anos, 4 dias. É hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. É hoje. Ou conversão é hoje. É hoje. Não espera amanhã. Retira-te. Retirai-vos. Saí. Não toqueis nada aqui, mundo. Não andeis em jogo desigual com os infiéis. Você tem que ser um crente da verdade, que defende o evangelho até a morte. As pessoas que trocam o evangelho com os prazeres, com as coisas, esses não experimentaram Deus. Eu ainda estava na IURD, era já assim, estava aí. Por nada eu me verguei. Não participei dos rituais familiares. Nessas cerimônias aí, quando mora alguém, eu falei, eu vou participar da cinza. Ai, mas você. Na vossa conta. Ah, tá desprezado. Fico com o meu Jesus. Ouviu? Ai, mas você tudo agora é pecado, tudo é pecado. Pecado é pecado. Sim, tudo é pecado. Desde que seja pecado. E não pense que eu era um fanático. Porque se fosse um fanático, não vai longe. Porque você vai encontrar também isso no fanatismo religioso. Sem estrutura, sem vida. Não conhece a Deus. Mas quem são os fanáticos? São pessoas que não conhecem a Deus e que defendem Deus. Então estão dispostos a defender Deus até pecando. Isso aqui é fanatismo religioso. Quem conhece a Deus não é fanático. Mas eles vão te chamar de fanático. Você avança só mesmo com quem? Com aquilo que eles estão a chamar de fanatismo. Vai com teu Deus. Corra, ô mancebo. Quando você descobrir que esse obreiro, não tem nada de espiritualidade, não tem nada de pureza, esse pastor, esse discípulo, esse amigo, esse companheiro, não tem nada de externo. Não tem. Veja só, por exemplo, o que aconteceu no Bungo. Aquele miúdo que veio se acompanhar e disse que veio dar à igreja dele, não sei o quê. Depois começou a seduzir o discípulo que está lá para ele ir ler o São Cipriano com ele. Ele disse que eu não tenho esse livro, mas todos os pastores leem. Tem esse pastor que você está vendo aí, os famosos, leram São Cipriano.
Eu tentei comprar esse livro, ele mentiu, o rapaz. Viu? Não, esse rapaz dá para lhe arrebatar. Tentei comprar esse livro, me falaram, toda a tua fortuna não chega para comprar esse livro. Então, fui levado só a ler o livro, a fazer estudo, que se denunciou. Foi arrebatado até um lugar aonde ele foi ler o livro, e eu quero te ensinar. Também vou te ensinar a teologia. Ainda ele mentiu. Você não está vendo o apóstolo? É muito sábio. Você está pensando que é sabedoria do apóstolo? Ele deu teologia. Eu vou te ensinar a teologia. E vou te mostrar os segredos de São Cipriano. Todos esses leram São Cipriano. O rapaz disse, estás amarrado, demônio. Isso é bruxaria. Eu já ouvi da boca do apóstolo que o livro de São Cipriano é um livro do satanismo. Não, qual satanismo? Não tem nada de satanismo, porque não sei o que. Ouviu? Eles, nessa fase, até todos que estão a vir se acompanhar, se apresentar, nem todos, mas temos que vigiar. Não vamos rejeitar ninguém. Estamos preparados para esse embate todo. De pessoas que vêm, porque não, eu era não sei quem, eu não sei quem. Até madres, padres. Enquanto não terminar os 4 dias, todos que vierem são suspeitas. Não vamos lhes rejeitar, não vamos dizer que você é suspeita, mas vamos vigiar com eles. Se os que entraram para vir buscar salvação, muitos entraram com mentindo. Agora imagine alguém que serve ao diabo na sua sinagoga, não sei o quê. Não estou a fechar as portas a eles. Sempre há uma lei e sempre há uma exceção. No meio dos maus, dos joios, sempre tem trigo. Alguém que quer Deus e é humilde, ok? Viu? Só que o rapaz lhe mandou para a casca da rolha. Eu falei, Loi, exclua esse, não quero mais não ouvir falar desse miúdo aí. Não que estava a ser manipulado, que enganado, ou tentar enganar o tal indivíduo. E sabe o que aconteceu? Nesse mesmo estado de óbito, perdeu o primeiro filho dele. O juiz é rápido, porque contrariou a doutrina. Antes de você vir, nós te apresentamos. Todos eles nos lhes é apresentado o que é externo. Estamos pessoas específicas olhando assim, 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 assim. Se você achar que deves entrar, entra. E os orgulhosos, eles vêm, querem nos impor regras. Você está vindo na casa do outro, você quer impor regra. Ah, não, mas a Bíblia diz. Qual Bíblia diz? Você conhece a Bíblia? Estava a reclamar de imposição das mãos, sacou de imposição das mãos. Ele nem sequer nem entendeu ainda que foi enganado por um falso mestre. Mas é o feiticeiro, né? Então, graças a Deus, é bom que os maus se manifestem. Entendeu? Ainda estão encobertos, mas quando o pastor for ferido, nada ficará encoberto. A impiedade e a justiça vão se manifestar. Ok? Graças a Deus. E não temas. Por mais que você ouvir dizer, não, muita corrupção na igreja, diga a essa pessoa que a igreja do Deus vivo é viva, que os corruptos não vão permanecer na congregação dos santos, mas que os justos sim. Então, estás advertidos para ficar longe dos escarnecedores, fofoqueiros, daqueles que estão sempre a sonhar. Estão sempre a sonhar. Eu sonhei o fulano é feiticeiro. Fique longe dessas pessoas. Esse espírito familiar. Fique longe disso. Lhe fala assim, não quero que me fales mais dos teus sonhos. Não, olha, eu sonhei com o fulano, está nas trevas. Sonhei, fulano. Lhe pergunto, tens a certeza que isso é verdade?
E se for mentira, como é que fica? Ok? São espíritos familiares. São espíritos contenciosos, espírito de contenda. Se o próprio Deus não está preocupado em revelar o pecado das pessoas por causa da sua igreja, dos bons, você não sabia disso? Você está pensando que Deus está em silêncio por causa de vocês, os fiéis. Mas o diabo é que gosta de criar. Não estou a dizer que há momento esses sonhos não são verdade, são mesmo. Mas que o diabo tem intenção nisso. A intenção é criar conflitos, criar não sei o quê, escândalo, tudo isso. Deus está em silêncio. Está dizendo, deixe crescer ambos juntos. E no tempo da colheita, vai se separar o trigo e o joio. E não pense que essa colheita é só na eternidade, agora mesmo. Esse período que eu falei vai ser a última colheita. E se na primeira e segunda aumentaram, saíram aos gatos pingados, o joio, na última, duas partes serão extirpadas. Uma parte vai restar nela e vai ser provada no fogo. E vai dizer, Deus, e Deus vai dizer, eis-me aqui, pois eu sou teu Deus e tu és meu filho. Ok? A Bíblia diz que Deus, ele encobre, o diabo descobre. Por que Deus encobre? Veja só quando os servos foram até o dono. Não semeaste boa semente na tua seara ou na tua lavra. Por que tem joio? Permita-nos que a gente arranque. O que é que falou o dono? Não. Se vocês arrancarem o joio agora, vocês vão estragar também o trigo. Mas a boa maneira de arrancar o joio é na colheita. É pelos frutos. Agora ainda não tem fruto. As plantas são semelhantes. Se vão querer dizer, não, isso é joio, afinal é trigo. Para! Deixa ambos crescerem juntos. Ninguém está a entender isso. Não está a entender isso. O próprio Deus é que está a dizer, olha, Pepe, não mexe com as águas, Marcelino. Calma, deixa. Continua a recrutar. Estão a entrar os ímpios, estão a entrar os bons rapazes, estão a entrar. Continua! Vocês nem estão me entender, né? Uns até, mas como então assim? Deixa! Calma! Por causa de você mesmo. Você que é trigo. Por amor a ti, Deus está a dizer, por enquanto não mexa as águas. Eu não quero perder a Maria. A Maria é muito pequenininha. Vai se escandalizar. Vai esfriar. Vai voltar para trás. Quando o trigo der frutos, já não é mais menina ou menino o trigo. Deu frutos. Ok? Vai ver o joio a ser arrancado e ele ainda firme a dizer, louvado seja o nome do Senhor. Estão entendendo? Mas agora, ao trigo é ensinado a vigiar. A não se entregar às paixões infames. Se os justos não vão conseguir ficar de pé diante de mim, e os pecadores, não me falam ainda. Me foi revelado que vocês estarão a falar comigo deitados no chão. Não haverá força para vocês ficarem de pé. Não é sentado, é se atirar no chão, tipo serpente, enrolando-se no chão. Tamanha glória e o poder que vai se mover depois dos 4 dias. Agora, um hipócrita. Se o justo já começou a falência dos membros, muitos são tão bem com Deus, não estão em pecado. Sente falência, alguns membros não total, alguns membros paralisam por causa da glória, do poder que está se movendo no homem.
E agora? E amanhã? E o hipócrita? Diga amém. Então não se preocupam, tá? Deixa comigo. Por isso eu fui levado àquela prova. A primeira, fui preparado para enfrentar essas coisas. E aprendi. E não penso que eu teria feito contra a vontade dele, é que me mandou para aprender uma lição. Aprendi uma lição. Ele me deu fogo para eu segurar. E o fogo me queimou e depois me instruiu. Sabe por que eu te dei o fogo? É para você não é só ouvir falar que o fogo queima, para você sentir mesmo que o fogo queima, ok? Agora, tu nunca mais vai segurar o fogo, ok? E você vai perguntar, mas como assim um pai que ama o seu filho lhe deu fogo? Sim, lhe deu fogo para que ele queimasse, para que ele aprendesse, sentisse a dor do fogo. Não somente pudesse vigiar com fogo, instruísse os outros com propriedade. Cuidado, eu já segurei fogo. Como fogo? Aí ele disse, aqueles outros não vão precisar segurar o fogo por causa de alguém que segurou o fogo. Tem que ter alguém que sofre, para depois o sofrimento deles ser uma instrução para os outros. Não, vocês estão me entendendo, né? Aleluia. Diga amém. Não se entrega, não se rende, mesmo a vida sendo dura, nos momentos de amargura, Deus eu canto, aleluia. Foge, fique longe dos ímpios. Não os tenha como inimigo, os tenha como amigos, mas longe deles. Não andares com eles. Dias difíceis. Diga-me, Filomena Merino, Obreira Njambela, e a Lia, e o Floresvaldo. O mais importante é acatar os conselhos daquele que experimentou o que ele está te falar. Tudo que eu vos falo já experimentei. Há coisas que eu nunca experimentei, mas ouvi falar. Não sei o que é depressão, mas ouvi que depressão é terrível. Dor de dente, já experimentei. Dor de cabeça é terrível. Ok? Tenho ouvido só falar do teu poder. Ok? Alguém me disse que a depressão é terrível. Então, não busca a depressão. A depressão se tornou a punição dos que blasfemam Elias. Se você tem depressão, vê se você um dia terias blasfemado e continuas aí com quê? Com as tuas orações, teu arrependimento e confissão. A depressão se tornou o castigo, o juízo sobre aqueles que blasfemaram contra o homem. É muita gente deprimida por causa de terem blasfemado. Sabe por que eu falei? Lembrei-me que estava a conversar agora com mulher, de alguém que teria blasfemado. Até hoje é uma pessoa aluada e ele nem sabe por que é uma pessoa aluada. Blasfêmia contra Elias gera depressão. Então, para que a pessoa vir mesmo buscar mesmo só a desgraça dele?
Estava embora bom. Hã? Eu não estou a dizer que todos que têm depressão no mundo blasfemaram ele. Não, estou a falar aqueles que, depois de blasfemar a palavra depressão, é o juízo de Deus. Ok? Não me venha aqui porque alguém, não sei o quê. Esquece isso, porque eu já tive depressão antes. Não, estou a falar que todos que têm depressão blasfemam. Não, comenta. Antes de Elias existir, já existia depressão. Estou a falar que todos que blasfemarem, a depressão tem sido a praga que eles seguem. Arrependa-te! Ouviste? Estás aí? Cuidado. E muitos, depois que blasfemam, eles pensam que sairiam disso falando bem de mim. Não! Isso é bajulação. Mais ou menos você ficou a falar mal de mim. Pode ser que você está na igreja. Ah, após também, após também. Depois você apanha depressão. Então, e você pensa que para sair desta é começar a me bajular, falar bem, não, um homem de Deus, não, eu creio no apóstolo. Não é isso. É confissão. Confissão. Ok? Aquele rapaz que tocava teclado no, na Reforma, que era muito interativo nas redes sociais, Facebook, para blasfemar contra o Elias. Tudo que se publicava, ele respondia, Times Square, cadeira, não sei o quê, Elias, tudo zombava. Cruzou-se com o pastor Wilson, antes do Wilson viajar para a França, estava a falar bem de mim. Quando eles entram em depressão, já estão a sofrer, ele pensa que ao falar bem de mim, que isso vai lhe ajudar. O rapaz não assustou, não compreendeu aquele que era, aquele tecladista. Jussara conhece, todos que vieram da IURD, até vocês também, já era conhecido do game, das pessoas. Olha, o chamado Gilberto. O Wilson assustou aquele que era inimigo, que chamava que eu tinha demência, não sei quem. Está a falar bem de mim. Está a dizer, não, posso mostrar, não, eu lhe conheci, estivemos juntos, até eu nunca estive numa cruz. É a primeira reunião onde me converti, depois de uma semana, saí e fui na estalagem, está a dizer, não, estivemos juntos numa cruz. Numa cruz, se fosse na catedral, sim, mas eu lhe conheci na catedral. Ele está a dizer que não, estivemos juntos numa cruz, é meu amigo. Ah, já! O Wilson assustou! Não, conheço, grande homem, Itália, não sei o quê. Ah, então, isso mostra que ele falava porque alguém lhe obrigava a falar. Eram bocas de aluguel do valente ou do sistema, agora que saíram da guerra, voltou como alguém que estava possesso, né? Alguém que estava bêbado, voltou no estado normal, está a falar a pessoa. Não, é depressão que faz isso. Ou então o Tavares. O Tavares é um deprimido. O Tavares, se você entra na live dele, ele pergunta, fala do apóstolo Marcelino. Vai te bloquear, antes de te bloquear, vai te responder. Chateado. Vai te tirar da live e te bloquear do canal dele. Ok? Mas antes discutia com as pessoas que entravam na live. Discutia, vocês andam a idolatrar. Se eu não vos apresentasse com ele, vocês poderiam lhe conhecer aonde? Todo mundo sabia quando ele discutia com os comentaristas. É? Agora já não discute. Chateado, te bloqueia. Ok? Não é brincadeira, não, que você está ouvindo.
Estou a falar isso. Estamos a acabar de falar isso agora. Que a pessoa pensa que é falar bem de mim, ficar em silêncio, não falar mais mal. Não. Paraste de falar, mas você foi julgado. E só sairias desse julgamento se você confessar. Não é ir orar, como aquele. Não viu a outra que aquele também se deve estar a sofrer. Aquela senhora, que a senhora, se não vive confessar, vai morrer. É uma obreira que foi encontrada na rua, apanhou o caticutico, fugiu do culto. Eu falei demais, falei demais, falei demais. Não, não, não. Vou confessar diretamente a Deus. Ele não é Deus. A voz Martim não é Deus. Vou falar com Deus. Primeiro, falei demais. Eu preciso confessar. Preciso confessar. Não, não. Tem que falar diretamente com Deus. Já era. E depois vai começar depois a bajular. Não, um grande homem, um grande homem. Não, eu sempre acreditei. Eu até não mudará nada. Há um coração quebrantado e contrito. A soberba, ou então os soberbos, têm dificuldade de reconhecer que um dia fez isso e aquilo, por causa do orgulho. Mas os quebrantados de coração e contritos também, eles aceitam abrir o coração, passar vexame e dizer sim, eu fiz isso e aquilo, eu falei isso. Na hora, isso vai voltar àquela paz que ele tinha. Não paz de Jesus, aquela paz natural. Paz de Jesus só tem os que nasceram de novo. Pelo menos aquele alívio. É só ele falar comigo. Não preciso nem orar, nem dizer estás perdoado. Só o facto de abrir a boca e confessar, a paz volta. Quando eu lhes apelava para terem cuidado que as consequências seriam muito graves, eles achavam que eu era um aventureiro. Os planos do Tavares de afundar o mestre Coutinho Maia lhe usaram a toa. E lhe abandonaram, Silvio. Lhe usaram. Hoje está frustrado. Quando vocês ouviram, ele estava a lamentar, a dizer: não, fui usado, criei tantas inimizades. Já estava desesperado. Não lhe deram nada. Só criei inimizade, não ganhei nada. Por isso vou criar um novo canal. Não quero nada a ver mais desse negócio aí, porque não sei o quê, do radicalismo, não. Eu vou embora já criar um canal de turismo. Eu desespero. Amém. Até aqui a minha exortação para com vocês. Eu tenho certeza que eu pude ajudar alguém, um hipócrita que foi ajudado hoje e vai chorar dos seus pecados, vai deixar das suas hipocrisias. Alguém que está a ser atribulado no casamento, foi injetado, hein, o renovo do Senhor, alguém despertou, alguém foi confortado, consolado, estimulado, alguém foi despertado. É, para acordar. Acorda, oh tu que dormes. Saiba disso. E Cristo vai te esclarecer. Sai da sonolência, seu sonolento. Vamos cantar uma canção. Aquilo panguilo foi, aquilo panguilo foi. É como não é? Aquilo panguilo foi. Cuidado. O sono é irmão da morte. O demônio do Sambizanga, ele falou que dois irmãos, um não sabe brincar. Amém.
Graças a Deus, 898 pessoas. Meu Deus, bateu 900, né? Estamos aqui. Agora, você que entrou, se entrou muita gente porque tem muita gente doente também. Estavam à espera desta hora. Coloca a mão no lugar de enfermidade, você que está doente. Para que fique sabido que o Senhor Deus é Deus e que Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros de Sião. Em nome de Jesus Cristo, tu que estás doente, seja curado agora. Agora, ó enfermidade, sai do corpo dele. Sai doença, sai fraqueza, sai demônio. Seja curado, seja livre, pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue do Filho de Deus. Recebam a libertação, recebam a cura, recebam a restauração, recebam a vida. Você que vai viajar, tens um projeto, ouça a oração. Não me venha aqui depois, não, porque olha, não sei o que é. Receba o que estás a pedir agora. Creia somente. Receba, abra-te a porta. Porta em todas as áreas, segundo a petição que você está a fazer. E tu estás a interceder por alguém que está doente. E ele enviou sua palavra. E sua palavra os curou. Seja curado pela palavra de Deus. Esse teu intercedido já está a ser curado agora. Haja libertação, restauração. Se alguém depois da pregação sentiu o desejo de mudar, o meu Deus vai te ajudar. Esforça-te. Toma essa atitude. Não temas. Creia somente. Esforça-te. Receba. In the name of Jesus. Receba. Em nome de Jesus. Oh, Pai, ajuda a esse que está a se esforçar, como está escrito na tua palavra. Socorri um que se esforçou. Ajudei um esforçado. Exaltei a Davi, meu servo, e com meu santo óleo eu o ungi para bater as nações com a sua mão direta. Sim, recebam em nome de Jesus Cristo a ajuda do Rei da Glória. Tu que estás te esforçando para largar o mundo, agora os conformados que desprezaram, que desprezem. Mas uma coisa sei, vocês vão saber que está na terra um profeta. Tenta desprezar para você ver. Esforça-te, solta-te. Esse assessor, esse mundo todo, esse lixo do mundo. Foge, corra. Sai do meio dele, povo meu. Larga a prostituição, a mentira. Vem confessar. Fala, abra a boca. Me ajuda, homem de Deus. E eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Pode acreditar. Agora esconda os teus pecados para você ver. Amém. Graças a Deus. Até aqui, a nossa exortação e a ministração também da palavra, do que é da oração. A libertação e as curas. E quem é que está no outro lado aí? Quem é o anfitrião, líder? Muita paz, mestre. Ok. Quem é a outra pessoa que está aí? Amém. Pai, Senhor Mestre, Julieta Fumo. Julieta. Então, mandem vossos testemunhos. Nós queremos desfrutar da magnificência e poderosa glória de Deus, daquilo que o Senhor está a fazer entre nós, para estimular a nossa fé. Escrevem, faz teste. Tu já estás curado. Estás livre. Amém? Aleluia. Testemunha.
Mas quem? Celso. Amém, Pai. Até aqui só temos um testemunho por enquanto. A irmã Kessia diz o seguinte: Elias, eu comecei a ter surtos e a minha mãe estava na live e eu me acalmei só em ouvir a tua voz, sendo que demoro a me acalmar muitas vezes, sendo que é preciso me doparem. Glória ao Rei Jesus Cristo. Amada igreja, vamos enviar os testemunhos de cura, testemunhos durante a semana ou durante esse mês, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Pai. Dona Júlia Neto, Pai, estava com dor no estômago, após a oração sumiu. Muito obrigado, meu amado Elias. Glória ao Rei Jesus Cristo. Marlene Ernesto, sumiu o aperto no coração, Pai. Glória ao Rei Jesus Cristo. Mônica Queixado Massicami. O pai declarou a palavra semana passada e meu tio, que não conseguia andar com dores do pé, já está curado e anda em nome de Jesus Cristo. Glória ao Rei Jesus. Amém. Amada igreja, vamos enviar os testemunhos, por favor. Minha chefe queria me levar no tribunal, o advogado dela não quer lhe defender, disse que não quer sujar a sua carreira. Está a fugir a palavra de Elias. Você não quer morrer, pá. O homem já mandou a palavra, vou te defender, pá. Hã? Vamos afundar juntos. Ouviu? É viva a advogada. É advogado ou advogada? Manuela. Muito vivo esse advogado aí. Amém, Pai. Dona Fabi, estava angustiada desde quando entrei na live, aliviou na oração, sumiu. Obrigado, amado mestre. Glória ao Rei Jesus Cristo. A essência és tu. A essência és tu. És tu. Testemunhem. Enviem vossos testemunhos. Há uma irmã que disse: posso contar uma experiência que eu tive. Manda no geral. Isso não é comigo. É com a anfitriã. É que resiste às pessoas. Amém, Pai. Irmão Otávio Alexandre dos Anjos. Mestre, tenho 3 processos na justiça que estavam travados. Decretei a vitória para que seja. Desculpa, pai, isso é um pedido. Amada igreja, vamos. Qual vitória mais? Se eu já decretei. A vitória já foi decretada, Otávio. Creia. Também nanga. Amém, pai. Irmã Mônica dos Santos. Amado mestre, passei o dia todo a vomitar e quando
caiu a noite, estava com uma dor muito forte e me senti angustiada. Estou curada, até estou a respirar melhor, para a honra e glória de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, Pai. Aleluia. Obreira Natalice Silva, mandou no direto. Estava a gemer de gripe, agora já me sinto melhor. Obrigada. Glória ao Rei Jesus Cristo. Dona Neide Quivila, a minha bebê estava a respirar com a boca, só estava a respirar com a boca. Agora está a respirar com as fossas nasais. Obrigada, Pai. Glória ao Rei Jesus Cristo. Igreja, vamos mandar os nossos testemunhos para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obreira Georgiano Nunes, minha filha foi curada da gripe. Gratidão, Pai Elias. Glória ao Rei Jesus Cristo. Rosa de Porcelana, Pai, eu tinha uma aflição no peito. Depois da oração, sumiu. Obrigada, Pai. Glórias ao Rei Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Neuza Moraes, Pai. Testemunho. Há dias atrás, eu estava muito mal com febres, dores no corpo e na madrugada tive a visão da cabeça do apóstolo ao lado da minha cama, a me olhar. Depois disso, comecei a me recuperar. Gratidão, Pai. Glórias ao Rei Jesus Cristo. Irmã Helena iPhone. Boa tarde, meu Pai. Boa tarde, meu Pai querido. Muito obrigado pela sua cura. Eu estava sentindo muito mal, com gripe e com asma. Meu corpo estava para baixo. Só sua voz que eu escutei e fiquei curada. Que Deus abençoe o Senhor cada dia mais, meu Pai. Glória ao Rei Jesus Cristo. Aleluia. Testemunhem. Onde estão os abençoados? Amém, Pai. Obrana Massanga, mãe fruta. Testemunho. Ainda agora orei para uma senhora que fez uma cirurgia, ficou melhor, mas não aceitou o folheto, infelizmente. Glória ao Rei Jesus. Obreiro Estevão. Pai do Senhor, meu querido Pai, ontem fiz acidente, sofri algumas feridas no pé, mas dou graças a Deus porque o acidente era de morte, mas a poderosa mão de meu Deus, do Pai Elias, me livrou. Amém. Elias já está na sua terra. Glória ao Rei Jesus Cristo. Obreiro Antônio Oliveira, muita dor nos joelhos, levantei sem dor, mestre. Gratidão. Glória ao Rei Jesus. Irmã Silvia Silva, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu chego sempre às 11 da noite do meu trabalho. Pai, às, acredito que ela queria dizer hora da manhã, não conseguia dormir. A ponta dos dedos da minha mão direita estava tão dormente e fria que dói a muito. Me levantei, procurei um áudio de cura do Pai e não conseguia encontrar. Parece que algo não queria que eu encontrasse, Pai. Me enervei e disse, pois o Elias já está na sua terra. Na mesma hora apareceu um áudio de cura que o Pai tinha enviado na altura do Covid. Pai, na mesma hora a dor passou e hoje andei a trabalhar e a mão não dói mais. Gratidão, meu Pai. Glória ao Rei Jesus Cristo. Nelson Cardoso.
Testemunho, pai. Eu estava com dor de cabeça e estômago. Peguei sua camiseta com sua foto, coloquei sobre a cabeça, sumiu tudo. Muito obrigado, amado pai. Glória ao Rei Jesus Cristo. Maravilha estava à espera que o pai entrasse e começasse o momento dos testemunhos para agradecer o pai e glorificar o nome do pai, só que adormeceu. O sangramento dele nasal passou logo que o pai mandou a palavra. Com certeza, o que é o sangramento nasal diante daquele que ressuscita os mortos e cura os portadores de HIV? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o seu santo, glorioso e magnífico nome. Vargas! Amém, pai. Amém. Irmão Antônio Ramos. Amado apóstolo, eu arrependo-me por ter falhado como cristão. Mudei muito, depois do arrependimento já fui curado. Glória ao Rei Jesus Cristo. A irmã Stella diz o seguinte: a paz, amado pai Elias. A palavra do homem não volta sem resultado. A palavra que o pai enviou a semana passada, depois do meu testemunho da carta, que tinha foto de postiço, tratei outro, pai. É incrível. Eu tirei uma foto com a touca na cabeça e eles aceitaram. Elias manda na terra. Glória ao Rei Jesus Cristo. A irmã Zila Gonçalves, pai, há um tempo atrás minha filha disse: fecha a porta do quarto, lê a Bíblia e fale com Deus. E com Jesus, somente Ele te ouvirá. Até tentei, mas o pai não saiu da minha mente. E falei: vou continuar com meu pai e apóstolo até o fim. Pai, me perdoa. Amém, pai. Esse não é testemunho, mas testemunho. Amém, pai. João Jacinto. Eu estava com o irmão na casa da minha irmã. Depois, no regresso para mim, encontrei um logo. Ele começou a falar: vocês pagãos, e eu falei para ele: Elias já está na sua terra. Ele já começou a voltar para trás. Glória ao Rei Jesus. Obreira Ivete Campelo. Pai, estava com ferida na boca. Incrível. Depois da oração, tudo sarado. Aleluia. Glória ao Rei Jesus Cristo. Obreiro João. Muita paz, pai. Vim testemunhar que pela sua palavra o meu agendamento para visto saiu. Saiu hoje. Obrigado, meu mestre. Glória ao Rei Jesus. Obreira Stacy Simão. Há cerca de 3 semanas, a minha irmã mandou -me mensagem a dizer que não estava a sentir-se bem. Ela foi diagnosticada com anemia, estava com dores e os médicos encontraram coágulos de sangue nos pulmões. Eu falei com ela sobre o apóstolo e encorajei-a a entrar na live no Facebook. Nesse mesmo dia enviei o link, mas ela não viu porque tinha adormecido. Então eu intercedi por ela. Disse-lhe para crer que já estava curada, porque o apóstolo já mandou a palavra. No sábado, ela disse que agora está a sentir-se melhor, está a sentir-se muito melhor, até a perna que estava partida foi curada e ela voltou ao trabalho. Os médicos também fizeram uma ecografia e não encontraram nada. Elias manda na terra. Glórias ao Rei Jesus Cristo. Pastor Divaldo de Oliveira. Amém. Vai ser um comentário no testemunho. Posso ler, pai? Pode sim. Sim. Pastor Divaldo diz o seguinte: as exortações e repreensões do Pai sempre nos fazem renovar a nossa forma de ver e viver o Evangelho e a vida com Deus. Muito obrigado, amado Pai. A irmã Silvia Silva diz o seguinte: testemunho mais forte que eu tenho é que o Pai ressuscitou meu cunhado e ele hoje anda e vai poder fazer a sua vida normal. Meu Pai, gratidão, meu Pai, por tudo e me perdoe por às vezes ainda falhar como filha. Glórias ao Rei Jesus Cristo. A irmã Emma diz o seguinte: meu bebê estava com uma borbulha na língua,
Chorava muito, pois não conseguia comer. Toquei no cabelo do mestre na live do Facebook e em seguida meti na língua dele. Em menos de 4 minutos começou a comer pipocas e a brincar muito. Obrigado, mestre. Glória ao Rei Jesus. A irmã Eva Paulo, a paz, pai. Estava com gripe e dificuldades em respirar, muita irritação na garganta. Após a oração do pai, a irritação passou e respiro perfeitamente. Obrigado, meu pai. Glórias ao Rei Jesus. Obreira Marisa, mestre, lembra daquela mulher que evangelizamos, que ela desejou tanto saber quem era o Senhor e que o comparou com o do quadro, a dizer que o que eu vi não é igual ao do quadro, que desmaiou. Ontem fomos a evangelizar, então ela me viu e chamou. Fui de encontro a ela. Quando me aproximei, ela começou a olhar mais uma vez para a foto do mestre. Então me relatou o seguinte, que naquele dia viu uma coisa e que a gente tinha ido lá, tinha falado a verdade, que após ungí-la com azeite, ela dormia bem. Não via mais nada e outra vez que fomos lá, ela estava furiosa, dizendo que não ia sair de onde estava. E ontem, mestre, vi o desespero daquela mulher na volta. Na volta passamos lá, mas não a encontramos em casa. Glória ao Rei Jesus Cristo. Obreira Angelina Cativa. Glória a Deus, aleluia. Venho agradecer ao Deus do Pai Elias, porque hoje no período da manhã queimei o meu dedo com a panela e era uma dor insuportável. Simplesmente decretei o nosso pululo e em seguida pus o azeite e a dor passou, sem eu mesma me perceber, e não tem nenhuma marca de quem se queimou. Louvado seja Deus, aleluia. Elias manda na sua terra. Obreira Givanete Barbosa, mestre, tem uma vizinha perturbada, ela toma medicamento controlado. Acho que tem espírito de loucura, depressão, tudo misturado. Desde ontem que ela grita sem parar, chamando os filhos, mas ninguém aparece. Manda uma palavra para ela se acalmar. Amém, Pai. Glórias ao Rei Jesus Cristo. Amada igreja, vamos testemunhar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Muitos testemunhos, pá. Celso, não paraste de ler? Amém. Jata Sambo, tenho aqui um convidado, um colega, ele quis tirar a vida. Lhe convidei para ele entrar na live, pode lhe libertar. Tá onde ela? Teu nome é quem? Escreve aí, estás aí? Ó colega, onde está a colega de Jata, Vitória Jata Sambo? Espírito de morte, suicídio, depressão, sai dela agora. Sinta a paz agora, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Receba a libertação, em nome de Jesus Cristo. Alexandrina, seja livre. Alexandrina está aí? Oh, Alexandrina, receba a libertação. Sinta a paz agora. E a autoconfiança também. Amém. Alexandra. Mas quem? Celção. Amém, Pai. Irmão Marlon, eu também já queimei os dedos com vapor muito quente. Na época passei azeite e a dor sumiu. Glória ao Rei Jesus Cristo. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar.
Glórias ao Filho de Deus. Mas quem? Amém, Pai. Por enquanto, Minha mãe veio dormir na minha casa para receber cura. Ele tem intenção muito alta. Borges, Flor, diga à tua mãe que já está curada. Aquieta-te. Receba a cura, mãe da Flor Borges. Seja livre. In the name of Jesus. Diga-me, mãe da Flor Borges. Pergunta agora a ele. E pergunta, vai ver que a tensão dela baixou. Porque eu, quando falar aquieta-te, tudo se quieta. Oh, Flor Borges. Mandem vossos depoimentos. O que é que disse a dona Érica? amém, Pai. Outro dia pedi perdão e libertação ao Pai. Depois disso, tenho calado a coruja que estava sempre a cantar e o pássaro que fazia barulho estranho, que estava a voar sobre a casa. E mais outras coisas também, e mais outras coisas têm acontecido. É incrível essa liberdade, Pai. Sem palavras, gratidão por tudo. Nós te amamos. Segundo testemunho, a Sara estava com gripe e uma tristeza estranha. No domingo liguei no que fica e pedi palavra. Agora ela está bem alegre e recuperada. Hoje achei uns cadernos com capa de princesa e até o pote de protetor solar com a cara do Bob Esponja. Queimei tudo. Graças a ti, amado Pai. Glórias ao Rei Jesus Cristo. Amada igreja, para testemunhos falados, é só se inscreverem